Olá pessoal, sejam bem-vindos ao MaiOP, mais um episódio aqui para vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha experiência com a mesa quantiônica. É isso mesmo, eu também não conhecia, não sabia o que era, mas conheci e me apaixonei. Então, como que eu cheguei até isso, né? Como que eu cheguei até essa mesa quantiônica? Como que eu conheci essa proposta de terapia? Eu conheci essa proposta de terapia por meio de um curso que eu estava fazendo, na verdade, posso colocar que é um curso, né, de resgate do meu feminino, e a professora, ela trouxe essa profissional que é amiga de infância dela e que realiza o trabalho da mesa quantiônica. Então aquilo me despertou, eu me interessei, entrei em contato com aquela pessoa e fiz a minha primeira sessão de mesa quantiônica. E assim, gente, na primeira sessão eu já me apaixonei. Eu me apaixonei por quê? Então, a mesa quantiônica, ela vai unir, vamos colocar assim entre aspas, né? Eu não sou profissional da área, então até quem for profissional, quiser dar uma explicação mais profissional, né? Aqui, pode deixar aqui nos comentários essa explicação, seria até bacana contribuir com a gente aqui nesse sentido. Mas de forma bem resumida, a mesa quantiônica ela vai aí unir a perspectiva da mesa radiônica com a mecânica quântica. Então ela usa como se fosse vou pegar aqui um pedaço de papel, mas assim, é como se fosse um quadro assim, que tem vários itens, né, que se referem a várias coisas, nível energético, enfim. E aquela dali é a mesa, né? E nessa mesa, utilizando-se do pêndulo e obviamente, né, da energia, enfim, de todo o processo, a terapeuta ela vai trazendo para você as respostas às questões que você está levantando, que você está colocando. Então, quando eu comecei, né, a fazer, eu já fiquei surpreendida, porque assim, era um indivíduo que eu nunca tinha visto na vida, né? Então era uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, terapeuta. A gente nunca tinha conversado, eu não sabia, enfim, ela não sabia absolutamente nada de mim. E ela me pediu só alguns dados, ela me pediu meu nome completo, data de nascimento, signo e ascendente. Ela pediu isso. Então, só com isso ela já trouxe milhões de informações que para mim foram muito importantes. E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui da minha experiência é que tem muitas pessoas que falam assim: ah, porque essas coisas já falam tudo que a gente já sabe. Aí eles perguntam um negócio como se, sabe assim, como se o profissional quisesse te induzir, como se ele estivesse te enganando. Eu sei que tem várias pessoas que pensam dessa forma, né? E que efetivamente tem dificuldade de acreditar que há algo além daquilo que ela consegue enxergar. Ou seja, a miopia desse indivíduo está muito forte, porque ele só quer acreditar naquilo que ele consegue ver, né? Ou tocar, sentir fisicamente. Então, isso para mim é muito limitante. Não acreditar que exista algo maior do que mim, algo que efetivamente eu ainda não compreendo e que para mim é a beleza da vida e a beleza da descoberta do novo, de aprender, e, enfim. Então, o que é mais importante aqui, nas coisas que, na medida que a gente for fazendo os podcasts, eu vou com certeza resgatando alguns achados, né? Algumas informações dessas mesas que eu tive, mas o que mais me chamou a atenção foi que tudo que ela trouxe me trouxe clareza. Tudo que a mesa apontou para ela e que ela falou comigo me trouxe clareza em relação às coisas da minha vida, em relação às decisões que eu queria e precisava tomar. Então isso para mim foi muito enriquecedor, porque muitas vezes é o que nos falta para tomar decisão, né? Nos falta clareza, nos falta um olhar mais ampliado da coisa para que a gente então tome a melhor decisão ali naquele momento para a gente.
Eu estava precisando, a mesa trouxe para mim essa expansão do olhar, me tirou dessa miopia, né, de estar ali completamente mergulhada no ponto e me levou para uma posição mais expandida, mais ampliada de olhar o todo, olhar por cima a situação, olhar de fora a situação e aí sim ter mais clareza, mais discernimento para tomar a melhor decisão para mim naquele momento. Então foi muito enriquecedor. Também achei muito importante, assim, muito idôneo da parte da terapeuta, né? Se em algum momento alguém tivesse alguma dúvida de que aquilo não era algo em termos de aproveitamento, né? Ah, vou me aproveitar do outro, que não é nada disso. Mas se alguém em algum momento tinha alguma dúvida, ao final da sessão, para mim foi assim, fechamento com chave de ouro, né? Porque ela questionou a mesa se eu precisava de algum tratamento naquele momento. E a mesa disse que não, que eu não precisava, que o que eu estava fazendo era o suficiente. E além disso, ela também perguntou para a mesa se eu precisaria retornar em algum momento específico. E a mesa também falou que não, que eu saberia quando retornar. Então, assim, gente, se fosse uma pessoa que quisesse, né, aproveitar de mim, enfim, da situação, extorquir dinheiro, que é o que as pessoas, a maioria, pensam, o que ela ia falar? Não, você tem que voltar, semana que vem você tem que fazer outra sessão. Não, você tem que fazer o tratamento tal, sabe? Percebe? Então, assim, a mesa quantiônica para mim, e depois eu vi, né, tem vários profissionais que trabalham com isso, eu não conhecia, ela foi libertadora e eu uso até hoje. Até hoje, quando eu tenho, assim, questões que estão que eu preciso dessa clareza, desse olhar de fora, enfim, eu busco isso, essas respostas na mesa quantiônica. E assim, eu fiquei, depois da primeira sessão, refletindo, quem que será? Será que é alguém que está vendo meu futuro? Será que sou eu mesma no futuro falando para mim mesma? Eu fiquei com essas reflexões e eu vou aprofundar um pouco nelas depois com vocês, sabe? Por conta dos estudos que eu faço, enfim, dos estudos de forma geral que contemplam também as pessoas que eu acompanho, que eu sigo e que contribuem comigo nesse sentido. Então, a mesa quantiônica para mim é uma terapia quântica, né? Então é uma coisa que isso daí ela também deixou muito claro que, Lívia, aqui são movimentos quânticos, ou seja, neste momento é isso. Se você faz algum outro movimento, isso pode gerar uma consequência diferente. Percebem? Porque é quântico. Então, se é quântico, não é linear. Isso é importante. Se é quântico, não é linear. O que é linear? Eu estimulo aqui no ponto A para chegar no B e aí ele passa por esse caminho e chega no B. O quântico não. Eu tô aqui agora estimulando esse A, que aí em tese vai me dar esse resultado em B. Mas se eu faço um salto aqui, uma mudança aqui, pode ser que eu não chegue em B, pode ser que eu chegue em C, pode ser que eu chegue em D. Percebe? Então isso é quântico. E aí, isso para mim faz muito sentido, me traz clareza da minha própria vida, das minhas próprias escolhas e dos próprios movimentos. Inclusive aí também temos um ponto fundamental, a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Quanto mais clareza que eu tenho de que tudo é quântico, de que efetivamente esse movimento que eu tô fazendo aqui agora, por exemplo, falando com vocês, vai me dar um resultado que não necessariamente é o que foi visto, sei lá, ontem na mesa quantiônica, porque eu fiz alguma alteração, eu mudei alguma coisa, mais responsabilidade eu tenho que ter sobre as minhas ações e pensamentos, percebem? Fica claro isso para vocês também? Então, esse é um movimento de amadurecimento. A mesa quantiônica, para mim, me trouxe amadurecimento. Porque esse olhar da autorresponsabilidade, desses movimentos quânticos, é que nos fazem
avançar, que me fez, né, avançar, nos fazem desenvolver, nos fazem crescer, buscar mais autoconhecimento, aceitar mais essa autorresponsabilidade, parar de culpar o outro, parar de se vitimizar, enfim, olhar mesmo o seu caminho como algo sendo traçado por você, por você. E sim, você pode ter se emaranhado em várias escolhas que você, enfim, equivocadas, ou que você não gostaria de ter feito, mas não é tarde, né? Comece, mude, faça escolhas diferentes, trace um novo caminho. Então, isso, e aí resgatando a nossa conversa, a nossa última conversa do último episódio, aquela questão minha do ponto em que eu comecei a escrever uma nova história, eu fiquei sabendo na mesa quantiônica. Né? Eu tive essa clareza na mesa quantiônica, em um trabalho quase que de regressão, não posso dizer que esse é um nome, porque eu não sei se é um nome adequado, mas num resgate mental de pontos que me davam dor. E aí eu cheguei nesse ponto, mas eu chorei, assim, chorei copiosamente, porque, nossa, ao mesmo tempo que era um choro de alívio, era um choro de dor, de tanto que eu me punia. E vou falar para vocês, eu ainda me puno por isso, porque eu ainda estou num processo de cura disso, como disse essa minha terapeuta. Depois que isso surgiu, eu falei, ela chama Rose, eu falei, Rose, o que eu faço com isso agora? Aí ela, Lívia, calma, você está em processo de luto. Sinta isso, sinta esse luto. Depois você vai saber o que fazer. E realmente, para mim era um processo de luto, era como se eu tivesse morrido de mim mesma e, enfim, né, tivesse construído ali um robozinho, uma bonequinha para seguir os passos do que os outros queriam. E o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Agora são reflexões minhas, são decisões minhas, mas ter clareza disso me trouxe um alívio. E mais ainda me trouxe mais amor próprio, porque eu comecei a olhar para mim com mais amor mesmo nesse sentido, com mais cuidado, com mais gentileza. E aí eu até escrevi uma frase, deixei aqui no meu computador para olhar para ela todos os dias. Hoje serei gentil comigo mesma. Hoje serei gentil comigo mesma, ou serei mais gentil comigo mesma. E ficava lendo, né? Eu leio essa frase aqui sempre, todos os dias. Agora eu troquei a frase, mas aquilo me dava uma sensação de abraço da minha criança interior, sabe? Então, é aquele abraço da minha criança interior no sentido de, olha, eu vi, olha, eu sei que não era isso que você no fundo queria. Eu me emocionando novamente. Foi muito forte para mim retornar nessa cena e ter clareza de que foi ali que eu comecei a escrever uma nova história para mim. De que foi ali que eu comecei a escrever uma história de compensação, que a princípio era uma história que não era para ser, era como se não fosse para ser. E eu tô emocionada aqui, eu choro porque isso ainda está em mim, né? Isso ainda está em processo de resolução, de redirecionamento, não sei a melhor palavra, mas que eu tenho clareza de que eu não quero compensar mais isso. Eu não quero compensar e, principalmente, eu não quero me punir por conta disso. Foi a mesa quantiônica que me trouxe essa clareza. A mesa quantiônica também me esclareceu questões da minha inquietude. E assim, logo na primeira sessão, eu tive a resposta de algo que me incomodava muito. Eu sempre me questionava: em que eu sou boa? Em que eu sou a melhor do mundo?
E eu não conseguia encontrar uma resposta além de ser atriz. Você pode me botar em qualquer palco ao lado de quem for que eu vou ser a melhor. Eu sou a melhor. Só que eu não estava vivenciando aquilo. E eu pensava, gente, qual que é a minha missão de vida? Para que eu tô aqui? Qual que é a minha missão? Por que eu tô aqui? Será que não é possível que é para ser atriz e eu não sou atriz? Para que é para eu estar aqui? E a mesa quantiônica me trouxe essa clareza na primeira sessão. Então foi um outro ponto de alívio muito grande para mim, de clareza, de esclarecimento, de luz para mim, muito grande. Saber qual que era a minha missão e principalmente ver que eu estou cumprindo a minha missão, fazendo o que eu estou fazendo, está sendo bem cumprida e que tem alguns pontos que talvez não é uma questão de frustração, mas de eu entender que, olha, a sua missão é até aqui, a partir daí já não é a sua missão. Você pode fazer se você quiser, mas não é a sua missão. E você pode mudar, né, os movimentos aí que você quiser fazer, mas no que você está atuando hoje, você já está cumprindo a sua missão. Isso, gente, eu acho que para qualquer pessoa, né, que ouve que, assim, você está cumprindo a sua missão, é um alimento, né? Você se preenche ali de amor, você se preenche de pertencimento, como eu falei para vocês no último episódio. Nós somos seres sociais, precisamos ser vistos, ouvidos e pertencer. A sensação do pertencimento, ela é fundamental para termos motivos para agir, né? Para termos a motivação, para firmarmos a nossa identidade, para fortalecermos quem nós somos e queremos ser e acreditamos que somos e queremos ser. Então, esse pertencimento, né? A questão do grupo, do ter um sentido coletivo, ter uma força coletiva, ela é muito importante. Então, quando eu tive clareza da minha missão, eu me senti mais parte do universo. Também tive clareza, por exemplo, do meu nível energético. E qual é o nível energético do planeta Terra? Isso trouxe também muita luz em relação a tudo o que eu penso e a tudo que o planeta vive, como que eu percebo isso, como que eu significo isso. E nesse momento eu até me senti vitoriosa de ainda estar aqui viva no planeta Terra, em meio ao nível energético do planeta Terra, comparado ao meu nível energético. E isso não quer dizer que eu tô falando que eu sou ótima, que eu sou maravilhosa, que eu sou melhor que todo mundo. Jamais, inclusive, porque acredito eu que níveis energéticos mais elevados efetivamente são mais humildes, porque não faz sentido nenhum você aumentar o seu ego junto com o seu nível energético, percebe? Não faz sentido, não combina. A coisa é o ego ir para um processo mais de redução, aí você se vê mais parte do todo, efetivamente sentindo essa energia do todo e sendo esse todo. E aí você talvez nesse nível energético mais elevado, contribuindo para a elevação do nível energético do planeta. Então não estamos aqui falando de ego, de eu sou melhor, de eu sou rainha, eu sou deusa, nada disso. Eu sou a parte que sou. E muito importante para o todo. Isso é fundamental, eu cumprir a minha missão nisso me traz alívio, me traz força, me traz... Eu não me sinto tão sozinha mais. Lembra que eu falei com vocês a questão de eu caminhar um pouco mais sozinha na perspectiva terrena? Por que isso não me incomoda mais? Porque eu tenho esse alimento do todo, porque eu tenho essa clareza de que sou o todo também, né? E se a gente lembrar de matemática aqui um pouco, se a gente tem na teoria dos conjuntos,
a gente tem uma parte, uma amostra daquele conjunto, ele tem todas as características do conjunto, daquele todo. Eu sou essa amostra, eu sou essa pequenez, mas que tem o todo em mim. E cada um de nós também somos assim. Então a mesa quantiônica trouxe tudo isso para mim. Eu já fiz várias sessões, já teve momentos que eu precisei de um tratamento, já teve momentos que não, tratamentos diferentes, e aí são tratamentos variados, humanoterapia, Ho'oponopono, constelação familiar, isso tudo como forma de contribuir e agregar com o meu avanço quântico, com a minha evolução enquanto ser, enquanto esse todo que quer avançar dessas camadas pesadas, dessas camadas físicas, para algo muito mais interessante, mais rico, mais abundante, mais feliz, mais brilhante. Quando eu falo rico e abundante, eu não tô falando só de dinheiro, tá, gente? Eu tô falando do todo, riqueza, abundância, prosperidade, do todo, de amor, da felicidade, sabe aquela sensação interna de tô completa, tô full. É isso, é isso. Então, assim, trouxe um pouquinho aqui para vocês, né, sobre a minha experiência com a mesa quantiônica. Vamos ver se eu falo um pouco mais sobre isso, algumas respostas que eu tive. Vamos ver como que a coisa vai rolar e, se for o caso, eu vou trazendo aqui para vocês. Tá? Espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Quem ficou curioso, quem tem curiosidade, quem se interessou, experimente sim. Né? Eu indico muito a Rose. Rose terapeuta, adorei a forma de trabalho dela, mas vocês, né, precisam também encontrar pessoas com que vocês se sintam confortáveis para fazer esses tipos de vivência e experiência. Uma coisa importante, né, foi uma consulta online, então ela faz consultas online, não necessariamente você tem que estar presencialmente com a pessoa, e isso vai acontecer cada vez mais, tá, gente? Porque é energia, é frequência, é vibração, você não precisa estar fisicamente no mesmo espaço que a pessoa, tá certo? Então é isso, acho que por hoje, por esse episódio já temos bastante informação. Um abraço, um beijo, até mais!